Bom dia, bom dia, bom dia. Seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Não se desvie das minhas leis, nem para a direita, nem para a esquerda. E se você agir assim, com certeza estarei com você e te farei prosperar em todas as suas batalhas e te farei prosperar em todas as suas batalhas e te exaltarei diante de todo o povo. Com estas palavras, Deus proclama Josué o novo líder ali do povo de Israel, o novo comandante do povo de Israel. Depois da morte de Moisés, Josué se tornou o segundo grande comandante ali do povo de Israel, da tribo de Israel. Perfeito? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é dia 25 de maio e o ano é 2024. Façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então, se seus dias não estão sendo bons, se você não está tendo bons resultados, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente de todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas e colocar na sua mente somente a luz divina, somente a luz de Deus, as coisas boas e maravilhosas que vão fazer com que seus dias sejam bons e você tenha bons resultados. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 7 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza, paz espiritual e vida plena para você. Então façam todos um ótimo dia. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal para que você possa nos dar uma fortalecida, nos ajudar a levar a palavra de Deus, levar uma palavra de paz espiritual, de motivação, de alegria e riqueza para a vida das pessoas, de mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu gostei, aquela mãozinha ali de positivo. Assim você vai estar nos ajudando também a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado. Se inscreva aí no nosso canal. E vamos fazer a leitura, como eu já disse aí, do capítulo 7 do livro de Josué. E para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. Perfeito? E vamos abrir aqui no livro de Josué. Para quem não sabe, o livro de Josué é o sexto livro da Bíblia Sagrada, né? Tivemos os 5 primeiros livros escritos por Moisés, chamados de Pentateuco. E agora vamos fazer a leitura do capítulo 7 aqui do livro de Josué. Capítulo 7 do livro de Josué. Perfeito? Já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, já lemos o capítulo 1 até o 6 e agora vamos fazer a leitura do capítulo 7. Vamos ler e comentar o capítulo 7. Perfeito? Então, só recordando, né, que no capítulo 1, Deus, depois que Moisés morreu ali nas planícies de Moabe, né, quando Moisés já tinha 120 anos, e ele sabendo que ele não iria poder entrar na terra, na famosa terra prometida, ele treinou Josué para sucedê-lo ali na liderança de Israel, do povo de Israel. E depois que Moisés morreu, o povo de Israel ali chorou por 30 dias, o povo ficou de luta ali por 30 dias pela perda do seu grande líder, né? Então Deus falou com Josué e proclamou Josué como novo líder, novo comandante ali do povo de Israel, perfeito? Então, seguindo aqui a nossa leitura, no capítulo 7, né, diz assim, no capítulo 7 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã,
o filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerã, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Então o que Josué havia declarado ali, havia orientado o povo, todo o povo de Israel, é que quando eles tomassem Jericó, quando eles conquistassem a famosa cidade de Jericó, nada do que pertencia àquela cidade deveria ser pega, deveria ser tomada por nenhum dos filhos de Israel, pois tudo o que existia ali na cidade de Jericó era amaldiçoado, ninguém poderia ficar com nada ali, ninguém poderia pegar para si nada daquela cidade, pois tudo o que tinha ali era coisa amaldiçoada. Todo ouro, toda prata, todo bronze, todos os utensílios de ferro deveriam ser levados para o templo de Deus, para a casa de Deus, e ninguém poderia ficar com nada ali, pois isso seria um ato de traição contra o povo de Israel, e iria amaldiçoar, ia levar maldição ali para o acampamento do povo de Israel. Versículo 2: E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Betel-Avém, no lado leste de Betel. Ele lhes falou, dizendo: Subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai, a cidade de Ai. Então Josué, depois que eles conquistaram ali Jericó, claramente, eles pretendiam agora conquistar a cidade de Ai. Então Josué, o que ele fez? Ele enviou mensageiros, enviou espiões para averiguar ali o potencial daquela cidade, ou se eles iriam conseguir conquistar aquela cidade ou não. Então Josué fez isso, ele enviou homens de Jericó até a cidade de Ai, que fica do lado de Bet-Avém. Versículo 3: E eles retornaram, ou seja, aqueles emissários, os homens que Josué enviou, retornaram a Josué e lhe disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixe que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam aí, e conquistem aí, né? E não faças com que todo o povo se fadigue para lá, pois eles são poucos. Então os mensageiros, os emissários que Josué enviou, retornaram até Josué e disseram para ele: são poucos, ali vivem poucas pessoas, então é fácil conquistar aquela cidade, você não precisa enviar todo o povo de Israel, ou seja, todo o exército, todos os soldados de Israel. Se você enviar 2 ou 3 mil homens, já é o suficiente para conquistar aquela cidade. E assim Josué fez, né? Ou seja, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. Então assim Josué fez, né? Os emissários retornaram para ele e falaram para ele: não precisa você mandar muita gente não, se você mandar 2 ou 3 mil homens já é o suficiente para conquistar aquela cidade, pois lá eles são poucos. E assim Josué então fez, enviou 3 mil homens para conquistarem aquela cidade, a cidade de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta de Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou água. Então Josué enviou então 3 mil homens, mas quando chegaram lá, o povo de Ai os expulsou e os perseguiu e os afugentou, fez o povo de Israel fugir. E eles conseguiram matar, no caso, 36 filhos de Israel, 36 israelita. Versículo 6: E Josué rasgou as suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciões de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. Então Josué, quando ficou sabendo ali da derrota dos filhos de Israel, Josué ficou indignado, ele ficou entristecido pelo que tinha acontecido, né? Porque que Israel havia perdido então a sua primeira batalha, perfeito? E a cidade de Ai, o povo de Ai expulsou então os filhos de Israel.
Versículo 7, e Josué disse, ó Senhor, então Josué falando com Deus, ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão, para nos entregar na mão dos amorreus? Para nos destruir, quem dera Deus tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Então Josué ele ficou muito indignado, ficou muito entristecido, né? E ele reclama aqui com Deus, por que que nos trouxeste até este lado do Jordão? Porque não nos deixou do lado de lá do Jordão. Se tivéssemos nos contentado com o outro lado do Jordão, estaríamos em paz e não iríamos mostrar fraqueza para os nossos inimigos. O Senhor nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos nossos inimigos. Versículo 8. Ó Senhor, que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Ou seja, o que hei de dizer quando Israel fugir, ficar fugindo dos nossos inimigos, né? Quando Israel tiver sempre que fugir dos nossos inimigos. Versículo 9, pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto e nos cercarão ao redor e extirparão o nosso nome da terra e o que tu farás para com o teu grande nome. Então, o temor ali de Josué era o que queria acontecer com eles depois que todos os outros povos, depois que os outros povos descobrissem que o povo de Israel sim podia ser derrotado, que eles foram derrotados em Ai, né? Em Ai, então com certeza eles podiam ser derrotados. Então isso iria deixar o povo, né, os outros povos mais crentes da vitória contra o povo de Israel. Versículo 10, e o Senhor, agora Deus falando com Josué, e o Senhor disse a Josué, levanta-te, porque jaz tu sobre a tua face, né? Versículo 11, Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto, que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram e dissimularam e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Então Deus está falando aqui para Josué. O que aconteceu, a derrota que vocês tiveram, é devido, né, ao pecado, à transgressão que vocês fizeram contra a minha lei. Ou seja, foi dito que não era para ninguém pegar da coisa de Jericó, das coisas de Jericó, as coisas amaldiçoadas, né, em Jericó. No entanto, alguém pegou alguma coisa e está guardada entre os seus apetrechos, guardou entre os seus apetrechos. E é por isso que eu não estava com vocês quando vocês foram derrotados pelos moradores de Ai. Versículo 12: Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre de vós. Então, eu não estava com vocês quando o povo de Israel foi derrotado na cidade de Ai. E vocês tiveram que fugir. Por quê? Porque vocês levaram maldição. Um de vocês levou maldição para o povo de Israel. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé e tiveram que fugir, tiveram que correr com medo dos inimigos, com medo de seus inimigos na cidade de Ai, porque alguém levou maldição para o acampamento de Israel. E somente continuarei contigo, isso Deus falando, né, para Josué, e somente continuarei contigo caso a pessoa que o amaldiçoado entre vós seja destruído. Somente se o amaldiçoado entre vós for destruído, aí eu continuarei com vocês, pois até então vocês vivem no pecado, estão com a coisa amaldiçoada. Versículo 3: Levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti. Ó Israel, tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Então, enquanto o povo de Israel não encontrasse ali
a pessoa que pegou a coisa amaldiçoada e guardou em sua tenda, então Deus não iria estar com o povo de Israel. E com certeza aquele povo não iria conseguir ficar de pé diante dos seus inimigos, enquanto a pessoa que pegou da coisa amaldiçoada não fosse encontrada. Versículo 14: Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. Então Deus está orientando aqui Josué o que ele deveria fazer para localizar, para identificar aquele homem que tomou da coisa amaldiçoada, aquele homem que levou maldição para o povo de Israel. Versículo 15: E será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele tudo que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor e porque praticou loucura em Israel. Então, Deus está passando aqui as orientações, as instruções de como Josué deveria proceder para localizar aquele homem que transgrediu, que levou maldição para a casa de Israel, para a tribo, para o acampamento de Israel, e o que deveria ser feito com ele depois que ele fosse localizado, fosse identificado. Qual deveria ser o castigo, né, a punição que ele iria sofrer. Então, será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele tudo que possui, pois transgrediu o pacto que do Senhor e porque praticou loucura em Israel. Versículo 16: Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Então Israel se levantou pela manhã para identificar aquele criminoso, aquele homem que cometeu aquele crime, cometeu aquela transgressão contra a lei do Senhor, contra as leis de Deus. E ele trouxe a família de Judá e tomou a família de Zerá. E ele trouxe a família de Zerá, homem por homem, e Zabdi foi apanhado. Ele trouxe a sua casa, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. Então foi identificado, finalmente Josué identificou o homem que cometeu a transgressão contra as leis de Deus. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele e me diga agora o que fizeste. Não o escondas de mim. Então, como Deus havia determinado, havia orientado para Josué, ele procedeu, e assim eles chegaram em Acã, que foi o homem que pegou das coisas amaldiçoadas e levou para o acampamento de Israel. Então Josué diz a Acã: Filho meu, eu rogo-te, faz uma confissão agora diante do Senhor e me diz se foi você mesmo que cometeu essa transgressão. E lhe trouxe maldição para o nosso povo, e é por isso que nós fomos derrotados em Ai. Nosso exército foi derrotado em Ai, por quê? Porque Deus não estava conosco devido à sua transgressão, devido ao seu pecado. Versículo 20: E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então Acã confessa ali que verdadeiramente ele pecou contra o Deus de Israel. Versículo 21: Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Acã, finalmente ele confessa. Então Acã confessa ali que pegou o ouro, pegou a prata, pegou as vestes, né? E levou para a sua tenda, e lá estão embaixo, estão guardados dentro da sua tenda, no meio da sua tenda.
Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros e eles correram até a tenda. Eis que aquilo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Então tudo que Acã havia pegado estava escondido lá em sua tenda e a prata debaixo dela. Versículo 23. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué e até todos os filhos de Israel e os puseram diante do Senhor. Então eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué, até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. Versículo 24. E Josué e com ele todo Israel tomaram Acã, filho de Zerã, a prata, a veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Jacó. Então eles pegaram ali os filhos de Acã, todo o que ele tinha, sua tenda, seus bois, suas cabras, seus rebanhos, e levaram tudo para o vale de Jacó. Então Josué com ele todo Israel tomaram Acã, filho de Zerã, a prata, a veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Jacó. Versículo 25. E Josué disse: porque nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. Então, Josué diz para ele ali a sua sentença, né? Porque você perturbou, você amaldiçoou o nosso acampamento, os filhos de Israel, e por isso nós perdemos a batalha em Ai. Então você será apedrejado e será queimado aqui no vale, neste vale, o vale de Acó. Perfeito? Não só Acã, mas seus filhos, suas filhas, sua esposa, seus animais, seus rebanhos, sua tenda, tudo que ele possuía, então foi tudo queimado lá naquele vale. Versículo 25. E Josué disse: porque nos perturbaste, já foi. Agora o último versículo aqui do capítulo 7. Então. E Josué disse: porque nos perturbaste, né? Porque amaldiçoaste aqui o nosso acampamento, o Senhor também vai te perturbar e vai te amaldiçoar neste dia. Versículo 26. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Jacó até este dia. Então depois que eles localizaram ali o criminoso, né, aquela pessoa que havia amaldiçoado, havia transgredido contra a lei de Deus, né? Então Deus cessou a sua ira sobre Deus cessou a sua ira sobre o acampamento, sobre os filhos de Israel, pois ali aquele homem, aquele criminoso que havia cometido aquele delito, havia cometido aquele crime, havia amaldiçoado ali, levado a coisa amaldiçoada para o acampamento de Israel. Então, depois que ele foi localizado e ele foi apedrejado e ele foi morto e queimado conforme Deus havia determinado, então a ira do Senhor cessou sobre o povo de Israel. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 7 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza, paz espiritual e vida plena para você. Em tudo nós aprendemos. Somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida. Te dê paz espiritual, alegria, vida plena, saúde, muita riqueza, prosperidade e abundância para você e para toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal,
não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali de gostei, pois agindo assim, com certeza você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!